O canal do YouTube Sovurso, dos blogs Geografia Olímpica Olitalk 2020 e também do grupo Olitalk 2020 do Facebook. Retornando para mais uma parte de filmagem desse livro, God Olympisk, livro publicado na União Soviética, na Rússia, em Moscou, em 1964, sobre esses Jogos Olímpicos de 64, tanto os Jogos de Inverno em Innsbruck, na Áustria, quanto os Jogos de Verão. Retornando aqui um comentário sobre o torneio de boxe, o Takao Sakurai foi o primeiro campeão olímpico do Japão, e o outro campeão foi o Ryota Murata, campeão em 2012 nos Jogos de Londres, e derrotou o brasileiro Esquiva Falcão na final. E as competições de luta, as fotos, eu fui fazer uma pesquisa para identificar os lutadores, né? Aqui o Alexander Ivanitsky, aqui o Alexander Medved, campeão dos 97 quilos, aqui o Roman Rouroua, da luta greco-romana, contra o Henri Poliak, da Hungria, o Poliak foi campeão, e abaixo, essa foto aqui, é do Nodar Rokhashvili, lutando contra o norte-americano, o Douglas. Então havia uma dúvida de quem seria esse lutador, se seria o Ibragimov ou o Rokhashvili. Ele é o Rokhashvili lutando contra o norte-americano. Outro momento aqui, esse eu não consegui identificar, talvez possa ser o Roman Rouroua. E aqui, nessa foto, há uma dúvida, aqui o Sagaradze, né, o Guran Sagaradze, e aqui uma dúvida, esse é o Ibragimov, esse é o Aidin Ibragimov. Agora aqui, a dúvida é se é o Rokhashvili ou o Ibragimov. Creio que seja o Rokhashvili. O Anatoly Kolesov, o Davi Givantseladze, o Henri Poliak, o Vladen Trostiansky e o Anatoly Roshin. Então, muito bem documentado o torneio de luta, né, os competidores da União Soviética. Aqui já a luta, os competidores do judô. Os soviéticos conquistaram 4 medalhas, assim como os japoneses, mas as medalhas dos soviéticos foram conquistadas em 2 categorias de peso, que na época era permitido 2 competidores por categoria, desde que fizesse o máximo de 4 competidores. Então temos aqui o Anzor Kiknadze, o Parnaos Shikviladze, o Aaron Bogolyubov, aliás, o Oleg Stepanov e Aaron Bogolyubov, que são os competidores da União Soviética, medalhistas no judô, as 4 medalhas. O Parnaos Shikviladze, esse aqui à frente, Parnaos Shikviladze, Anzor Kiknadze, Oleg Stepanov e Aaron Bogolyubov. Então são esses os 4 medalhistas da União Soviética no judô. Curioso que a União Soviética, inclusive, né, até depois de 1988, durante sua existência, ela foi o país com o maior número de medalhas no judô, em Jogos Olímpicos. Conquistou 23 medalhas contra 22 do Japão. Só que em ouro foi 14-5 para o Japão. Mas é curioso notar que a União Soviética conseguiu ser o país com o maior número de medalhas também no judô. Aqui um momento de Parnaos Shikviladze na sua luta, aplicando um golpe. Um outro momento aqui, o Anzor Kiknadze, a sua luta, o Anzor Kiknadze.
E abaixo aqui também, não sei se seria contra um japonês, não, contra o alemão. A luta dos soviéticos, o Chikviladze e o Kiknadze, que são esses dois grandões aqui. Esse é o Parnaos Chikviladze e esse é o Anzor Kiknadze, ambos georgianos, né? A Geórgia é muito tradicional no judô. Aqui mais um momento do judô, o Antonis Gezink derrotando o Akio Kaminaga, e aqui o gigantão Gezink ficando com a medalha de ouro. Causou uma grande comoção no Japão o Gezink derrotar o Akio Kaminaga na categoria absoluta. Foi um momento de muita tristeza para os japoneses. Os japoneses tiveram que reconhecer a força do Antonis Gezink, que impediu o Japão de dominar as competições. O Japão conquistou medalhas com o Takehide Nakatani, com o Isao Inokuma, Isao Okano, e só faltou vencer a categoria absoluta com Akio Kaminaga, mas o Antonis Gezink da Holanda acabou com o sonho japonês. Então, 4 provas de judô, os países com mais medalhas, Japão e União Soviética, 4 cada um, e medalhas de ouro, 3 para o Japão e 1 para a Holanda. As competições de tiro ao alvo tiveram um fortíssimo domínio dos norte-americanos. Os norte-americanos conquistaram 7 medalhas, desempenho absurdo em 6 provas, 7 medalhas, grande desempenho dos norte-americanos. Os soviéticos obtiveram apenas 2 medalhas de prata. Os norte-americanos ficaram com 2 medalhas de ouro, né? O Gary Anderson e o Lon Sviger. A Finlândia conquistou 2 medalhas de ouro nas provas de pistola, com Pentti Linosvu e com Vaino Markkanen. O Laszlo Hamel, da Hungria, e o Ennio Mattarelli, da Itália, na fossa olímpica, completaram a relação dos campeões. Aqui essa foto fala que é o Lon Sviger, mas não é o Lon Sviger, esse competidor. Pode ser que seja o Gary Anderson, dos Estados Unidos. Abaixo o Ennio Mattarelli, da Itália. Aqui acima um competidor na prova de pistola, parece o Pentti Linosvu, não parece ser o Vaino Markkanen. Conferência dos alvos. E aqui o Pentti Linosvu, que foi o grande campeão aqui, vencedor na prova de, agora não sei se foi pistola de tiro rápido ou pistola livre. Em 1956 ele havia sido campeão na prova de pistola livre. Aqui foi na pistola de tiro rápido. A vitória do finlandês Pentti Linosvu. O levantamento de peso teve o domínio da União Soviética, 7 medalhas, 4 de ouro. Japão, Polônia e Tchecoslováquia conquistaram 1 medalha de ouro cada um. Os soviéticos, em 1960, haviam conquistado 5 de ouro, né, contra 1 da Polônia e 1 dos Estados Unidos. E dessa vez a Polônia, Tchecoslováquia e Japão conquistaram 1 medalha de ouro cada um. E os soviéticos ficaram com 4 medalhas de ouro. Aqui um bom texto explicando todas as competições, os resultados e as fotografias, né? Na categoria mais pesada, esse pódio é um pódio histórico. 3 campeões olímpicos no pódio: o Norbert Szymanski, campeão em 1952 na categoria meio pesada, o Yuri Vlasov, campeão da categoria pesada, aqui à esquerda, em 1960, e o Leonid Jabotinsky, campeão olímpico na categoria super pesada, ou na categoria pesada na época, em 1964 e 1968. 3 grandes campeões. Lembrando que o Leonid Jabotinsky, ele deu uma enganada no Yuri Vlasov na prova do arremesso. O Vlasov estava na frente do Jabotinsky. O Jabotinsky precisava colocar... O Vlasov estava 5 quilos à frente do Jabotinsky. O Jabotinsky precisava colocar 7,5 de vantagem para conquistar a medalha de ouro, por ser mais pesado. O Jabotinsky ergueu 200 quilos, depois foi para um arremesso de 217,5 e
ergueu até a altura da perna, como se não estivesse conseguindo nada. E o Vlasov continuou na prova, fez 210 e foi meio que ludibriado pelo Jabotinsky e deixou de fazer 212,5, tentativa em 212,5, aí, ou 215, foi para 217,5 e acabou fracassando, não conseguiu erguer, e o Jabotinsky apareceu na plataforma e ergueu, sem muito esforço, né, os 217,5, quebrou o recorde mundial, que era 215,5 do Vlasov, ficou com a medalha de ouro. Yuri Vlasov ficou indignado e disse que nunca imaginou que uma competição de força pudesse haver assim, um golpe tão baixo, né, contra a honestidade. Agora, tem que analisar que o competidor ele tem que ir para a disputa sabendo que tem que realizar o máximo. O Jabotinsky ele tinha uma tentativa ainda, né, quando ele fez a primeira tentativa e não ergueu, ele tinha uma tentativa para erguer esse peso e o Vlasov teria que se policiar no sentido de fazer os levantamentos certos. Só os dois sabem, né, realmente como que foi o sentimento, qual foi a ideia de cada um naquele momento. Aqui o Jabotinsky fazendo o seu levantamento em 200 quilos, muito significativo isso. Na internet há vários vídeos aí sobre o Jabotinsky e o Vlasov. Aqui ó, a foto já mostrando os 200 quilos do Jabotinsky, e depois ele vai para 217,5, pula de 200 para 217,5, faz um levantamento fraco, traz até a só a altura da perna e solta, depois vai de novo e ergue. Foi uma tática um tanto curiosa do Jabotinsky. E aqui o Jabotinsky cumprimentando o Vlasov que demonstrou uma grande desportividade. Ele era o recordista mundial na época, com 580 quilos, ficou com 570 na medalha de prata. E o Jabotinsky fez, né? O Jabotinsky conseguiu os 572,5 e garantiu a medalha de ouro. Foi um momento assim, um tanto histórico dentro do levantamento de peso, né? Esse duelo entre dois gigantes da União Soviética. O Jabotinsky pesava cerca de 160 quilos, o Vlasov era uns 140. Mas na internet, lá no YouTube, dá para encontrar essa disputa e ver o que realmente ocorreu. Esse grande confronto entre Jabotinsky e Vlasov. Aqui uma foto do Alexei Vachonin. Interessante que olhando por esse ângulo, dessa forma, que não parece ele, né? Quando você olha ele no pódio, em outras fotos, parece diferente. Mas aqui o Alexei Vachonin venceu a categoria mais leve. O outro grande competidor da União Soviética, aqui o Rudolf Plukfelder, que depois se tornou treinador da equipe soviética. Foi treinador dos soviéticos e atualmente, com 90 anos de idade, colocou 100 quilos nas costas e fez 10 agachamentos. Com 100 quilos nas costas, pesando com 90 anos de idade, agachou com 100 quilos, 10 vezes com 100 quilos. Ele vive na Alemanha, sofreu muito durante a Guerra Mundial, foi para campos de prisioneiros. E ele tinha uma descendência alemã, né, judia, Plukfelder. Uma grande figura aqui há vídeos dele na internet, né, da história dele. Uma grande figura da história do levantamento de peso. Aqui o Plukfelder, ladeado pelos húngaros, né, o Győző Veres e o Geza Todt e o Győző Veres. O grande Rudolf Plukfelder. Rudolf Plukfelder era favorito em 1960 e se machucou durante o treinamento e não pôde disputar os jogos. E aí em 64, aos 36 anos de idade, tornou-se o mais velho campeão do levantamento de peso. Tem mais esse dado sobre o grande Rudolf Plukfelder.
Aqui o soviético Vladimir Golovanov, que venceu na categoria até 90 quilos. Mais uma medalha de ouro para os soviéticos. O Plukfelder foi campeão nos 82,5 e o Golovanov foi campeão nos 90 quilos. E o Jabotinsky venceu até 110 quilos. Mais um pódio aqui, o Vladimir Kaplunov, ganhador da medalha de prata na categoria até 67,5 kg, que teve a vitória do polonês Waldemar Bachanovski. E Waldemar Bachanovski e Vladimir Kaplunov, o Kaplunov é esse aqui esse é o Bachanovski e esse é o Kaplunov. Vladimir Kaplunov ergueu o mesmo peso que o Waldemar Bachanovski, só que perdeu, né, no peso do corpo. Acabou derrotado no peso do corpo. E aqui também outro veterano, Marian Zielinski, conquistando a medalha de bronze. Zielinski obteve medalha em 56, 64 e depois em 68. Grande Marian Zielinski da Polônia. Aqui os competidores. Aqui parece uma competição, uma homenagem, né? Interessante, que o Alexei Vachonin, atrás do Rudolf Plukfelder. Não sei qual seria o objetivo dessa homenagem. Homenagem aos competidores soviéticos. Ou uma homenagem no Japão, né, que não deixa muito claro. E os treinadores, né? O grande Arkady Vorobyov, que foi bicampeão olímpico em 1956 e 1960, e obteve uma medalha de bronze em 1952. Com um outro treinador da equipe. Grande Arkady Vorobyov. Agora as competições de remo, que tiveram o domínio dos norte-americanos. Norte-americanos 4 medalhas, 2 de ouro. Alemanha 4, 1 de ouro. Soviéticos obtiveram 2 medalhas de ouro. Dinamarca e Canadá completaram, né, a relação dos medalhistas de ouro. 2 de ouro para a União Soviética, 2 para os Estados Unidos, 1 para a Alemanha, Dinamarca e Canadá. Aqui nas competições de remo. Aqui o texto. Aqui os resultados. E também há os resultados da canoagem. Canoagem que a Romênia, com 5 medalhas, foi o país com o maior número de pódios. E a União Soviética, com 3 de ouro e 1 de bronze, foi o país com o maior número de medalhas de ouro. Alemanha e Suécia obtiveram 2 medalhas de ouro cada um. E na canoagem feminina, Estados Unidos, curioso, Estados Unidos e Romênia, com 2 medalhas cada um. Nenhuma de ouro, né? Já que as de ouro ficaram com a Alemanha e a União Soviética. Foram os países com maior número de medalhas. Interessante esse desempenho, essas análises, né, da canoagem e do remo. As competições de remo, aqui o Vyacheslav Ivanov, mais um tricampeão, obteve o tricampeonato na prova do esquife individual, foi campeão em 1956, 1960 e 1964, novamente derrotando o alemão Achim Hill, né, que ficou com a medalha de prata. Grande nome, Vyacheslav Ivanov, um dos maiores nomes da história do remo, tricampeão na prova individual de esquife. Aqui o Vyacheslav Ivanov. E a bandeira sendo alçada, né, a vitória do Ivanov. E aqui ele levando, né, carregando o seu barco. Outro momento do Ivanov. E aqui já a dupla, né, o Oleg Turin e o Boris Dubrovsky. Boris Dubrovsky e Oleg Turin, que foram medalhistas na prova do esquife duplo.
conquistaram a medalha de ouro no esquife duplo. Oleg Turin e o Boris Dubrovsky, mais uma dupla campeã da União Soviética. Os norte-americanos, que venceram a prova do 2 com, conquistaram a medalha de ouro no 2 com, aqui o barco norte-americano. E os dinamarqueses, campeões na prova do 400. Esse livro documenta muito bem as provas de remo. E aqui o barco da Alemanha, que venceu a prova do 2 com, do 4 com. Então temos todos os campeões, né, tá faltando o 200, né, que foi do Canadá. Conquistou a medalha de ouro, o barco do 200 do Canadá. Já as provas de canoagem, a canoa dupla, né, o Khimich e o Oshchepkov conquistaram a medalha de ouro. E aqui o pódio da prova feminina individual. A medalha de prata da Romênia, o bronze dos Estados Unidos, né, com a Jones, né? Jones dos Estados Unidos, e a medalha de ouro com a grande Lyudmila Khvedosiuk. E depois ela vai ser campeã também em 1968 com o nome de Pinaeva. Lyudmila Khvedosiuk Pinaeva. E será tricampeã olímpica quando, em 1972, vencendo a prova de duplas. Grande resultado da Lyudmila Khvedosiuk, campeã do caiaque individual 500 metros. Aqui os dois gigantes, né, o Khimich e o Oshchepkov. Khimich e Oshchepkov. Alexander Khimich e Oleg Oshchepkov, campeões aí nessa prova de duplas da canoa. Eu acho ruim quando eles abreviam o nome, né? E aqui o Jürgen Eschert, da Alemanha Oriental, né, competindo pela Alemanha Unificada, venceu a prova individual de canoa, na distância de 1.000 metros. A prova de caiaque, 1.000 metros, foi vencida por esse daqui, o Rolf Pettersson da Suécia. Sagrou-se campeão na prova do individual do caiaque. Aqui o Mihaly Hess, da Hungria, que vai ser campeão em 1968. Que os grandes resultados dos competidores da canoagem. Deixa eu confirmar um resultado aqui Nossa, não colocaram nem o nome dos atletas. Mas acho que é o Mihaly Hess mesmo, da Hungria. Aqui, ó, Ivanov, o Turin e o Dubrovsky. Os norte-americanos no 2 com, os dinamarqueses no 400, os alemães no 4 com. O 200 foi vencido pelo Canadá e o 8 com pelos norte-americanos. Aqui de novo a dupla, né? O Khimich e o Oshchepkov. A Lyudmila Khvedosiuk. Eles de novo aqui. Khimich e Oshchepkov. Depois eu preciso confirmar o nome completo deles, né? Esse aqui é o Sergei Oshchepkov. O Jürgen Eschert, o Rony Pettersson. E já as competições de ginástica. A ginástica teve um forte domínio do Japão. O Japão 9 medalhas com os homens, 1 com as mulheres. A União Soviética 19 medalhas, 9 com os homens, 10 com as mulheres. Boris Sakhalin chegou a 13 medalhas, assim como Takashi Ono. Se consagraram como os maiores ganhadores de medalhas da história olímpica até então. E a Larissa Latinin chegou a 18 medalhas, para ser a maior competidora masculina ou feminina, a maior medalhista masculina ou feminina. O título que ela perdeu foi perder só para o Michael Phelps em 2012.
né? Foi perder em 2012 essa condição para o Michael Phelps, que hoje é disparado o maior medalhista da história. Aqui os comentários, né? Os textos das competições de ginástica, aqui as estatísticas com nome abreviado, coisa que eu não gosto. Eu gosto que tenha o nome completo. E aqui as fotos dos ginastas. Eu vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, retornarei com o comentário da ginástica. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, dos blogs Olitalk e Geografia Olímpica, e também do Facebook com o grupo Olitalk 2020, Favoritos para Tóquio. Espero que tenham gostado, obrigado, e retornaremos para mais uma filmagem. Muito obrigado.